O favoritismo é do PSG, como dissemos, que eu acho que justo, acho que o PSG é mais time, mas é aquilo, a Inter de Milão, ninguém pode duvidar, porque é um time muito resiliente. Vamos lá, vamos começar falando de UEFA Champions League, né? Sábado, 4 da tarde, lá em Munique, tá? Allianz Arena, lembrando que a final é sempre em jogo único, em campo neutro. Teremos Paris Saint-Germain e Inter de Milão, né? Dá pra dizer que é uma surpresa essa final. Sim. Cara, antes de começar a Champions League, eu acho que poucos cravariam um negócio. Ao longo da temporada, beleza, que foram dois times que se mostraram aí muito competentes, o próprio PSG se mostrando muito forte. Mas, cara, eu vou até dizer, pós fase de grupos ali, quando saiu o mata-mata, todo mundo vislumbrava aí R$1 e Barça, né, eventualmente. E até mesmo, eventualmente o Arsenal conseguindo chegar também, tinha o Liverpool. Enfim, uma grande final. E a gente vai começar a analisar agora com auxílio do nosso querido Game Arena, aplicativo pintando aí na tela. Inclusive já tem um QR Code aqui, tá? Você pode apontar a câmera do seu celular para poder baixar de forma gratuita o Game Arena. Sempre bom você se embasar aí para suas apostas esportivas, beleza? PSG campeão francês com muita tranquilidade, campeão também da Copa da França, também com tranquilidade, enquanto a Inter de Milão foi vice-campeão italiano, né, Fábio? Como chegam essas equipes? Perdeu lá na reta final, o Napoli ultrapassou. Na última rodada foi decidido, velho. Isso, foi na última rodada e a Inter de Milão não foi campeã, né? Vamos para os jogos recentes do PSG. No campeonato francês ele atropela, né? Ele faz pelo menos 3 em todo mundo. Copa da França, que foi o último jogo, né? Ele pegou o Reims 3-0 sem nenhuma dificuldade. Reims, é isso. O contra o Auxerre 3-1, 4-1 no Montpellier. Liga dos Campeões na semi. Ele venceu o Arsenal nos dois jogos, né? 2-1 em casa e 1-0 fora. Perdeu do Estrasburgo por 2-1, mas aí era entre os jogos do Arsenal, né? Foi time reserva. Também entre os jogos do Arsenal ele perdeu para o Nice. Empatou com o Nantes 1-1. É bom relativizar os jogos do Campeonato Francês, alguns tropeços, porque ele já tinha sido campeão, né? Salvo engano, ele foi campeão aqui contra o Le Havre nesse 2-1. E depois disso, justamente aí, ó, que ele engata 3 jogos seguidos sem vencer no francêsão, ele já tinha sido campeão, né? E ele, no momento que ele foi campeão aqui nesse jogo contra o Le Havre, ele estava invicto, né? Ele só veio perder depois que já tinha garantido o título. Cara, o PSG tem uma história muito legal, né, velho? Nessa temporada, eu acho que é importante a gente destacar isso aí, né? O trabalho feito pelo Luiz Henrique. Porque o PSG nesses últimos anos aí, investiu muito em grandes estrelas, né? Um time que tinha Neymar, Mbappé e Messi no ataque. E agora é cheio de jovens promessas, né? Jogadores aí que vinham se destacando em outros clubes, mas sem muitos holofotes. E tá aí jogando um futebol muito bonito. Chega com autoridade nessa final, eu diria. E é favorito na final, né? Favorito. Mas a Inter de Milão, como a gente vai ver aí, não dá pra a gente duvidar, porque eliminou o Barcelona, né? Pois é. Que é o melhor time da Europa no momento. Mas é o time do mundo, no caso, né? Que é o Barcelona. Ele conseguiu fazer 3-3, né, empatar em 3-3 fora e no jogo de volta estava perdendo, empatou no final e fez o gol da classificação na prorrogação. Aí no campeonato italiano, né, ele foi mais instável, apesar de ter vencido os últimos jogos, né, contra a Como, empatou com a Lazio 2-2, venceu o Torino e venceu também aí o Hellas Verona. Aí teve uma sequência ruim. Antes da semifinal contra o Barcelona, ele vinha de 3 derrotas, né, sem marcar gol, eliminação na Copa da Itália para o Milan, mas aí o time se ajeitou novamente, né? E chega forte também para essa final, apesar do baque ali de não ter conseguido o título italiano. E nas quartas, né? Ele eliminou o Bayern, né? Venceu na Alemanha e empatou jogando na Itália. Se a gente pegar o quartas e semis, né, da Inter de Milão, ambas marcam, bateu em todos. Sim. Né? E no PSG bateu em todos, com exceção do Arsenal, que ele venceu por 1-0 fora, né? Então são times que deixam gols aí em praticamente todos os jogos. Dito isso, o momento Bet Nacional, Matheus Montenegro, o favoritismo é do PSG. Como dissemos. Que eu acho que justo, acho que o PSG é mais time, mas é aquilo, a Inter de Milão, ninguém pode duvidar, porque é um time muito resiliente. Cara, eu sendo honesto, eu não vou nem dizer que tem mais time, mas eu diria que joga mais bola, tá? Em termos de elenco, eu acho que é bem nivelado, se ainda, ao meu ver, não for um pouquinho melhor. Mas como eu disse, o PSG ele realmente vem se provando aí ser um fortíssimo candidato ao título, e não à toa chegou na final e é favorito aí para essa grande final, né? Apresenta um futebol melhor, ao meu ver, tá? Eu diria que o elenco ali tá mais fechado, teve uma grande contratação logo da temporada que foi o Kvara, né? Que chegou do Napoli e tá jogando muita bola, e como eu disse, jovens jogadores ali que deram muito certo, e de fato, mas é difícil cravar resultado final, tá, velho? Cravar uma vitória de qualquer um dos dois, até porque a Inter venceu. Eu confio mais no PSG, tá? Eu também. Se eu tivesse que apostar em alguém, eu apostaria no PSG, mas a Inter de Milão não dá pra descartar.
Pois é, e por isso eu prefiro focar em gols e eu acredito que tende a ser um jogo movimentado, né? Como foi a tônica do PSG ao longo da temporada e como tem sido a tônica da Inter de Milão, sobretudo, meio que nessa reta final de temporada, tá? Antes, por um bom tempo ali, fase de grupos da Champions League, a gente podia até destacar que a Inter tinha uma defesa muito sólida, mas isso se quebrou muito aí na reta final da temporada, tá? Vale lembrar que nas semifinais os dois jogos foram 3-3, por exemplo, jogos muito movimentados. Então por isso, por causa de todo esse contexto explicado, acredito eu que o ambas marcam é a melhor pedida para o confronto. Tem uma odd muito boa, 1,73, dois ataques muito fortes, por isso dica do Tips aí nele. Muito bem, então nossa primeira sugestão para esse sábado, ambas marcam, né? Não tem muito o que fugir, né? Final da Liga dos Campeões. Né? Apesar de, historicamente, as finais acabam sendo muito nervosas, né? A gente lembra aí de jogos não tão... Times que faziam muitos gols e na final ali ficava um jogo mais truncado, mas eu acho que esse é muito pelo estilo dos times, né? Porque são estilos diferentes, né? O PSG é muito mais ofensivo, a Inter é muito mais de aproveitar o espaço do adversário que vai ter, né? Então eu acho que mesmo assim, esse vai ser um jogo movimentado aí nessa final da Liga dos Campeões.